aula número 28. Estamos caminhando para o final do nosso curso, né? Temos aí, acho que, um mês e meio de aula ainda, né? Até final de novembro. Vamos orar. Sempre digo que nós não oramos por costume, mas porque dependemos efetivamente de que Deus nos dê revelação, né? Sem Ele nada podemos fazer. Verdadeiramente não podemos. Então vamos buscar a direção do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos cercados da Tua graça, por dentro e por fora, amplamente supridos pela Tua bondade, pela Tua providência, Senhor. Tu és a nossa vida, e nós trazemos a vida para Te agradecer, para Te adorar, para nos confiar inteiramente ao Senhor. Tua palavra diz que não vivemos apenas de pão, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para buscar Tua palavra, nutrir nossa fé, nossa esperança. Temos convicção de que o Senhor nos atenderá, porque o Senhor deseja as mesmas coisas. Colocamos em oração, Senhor, todas essas expectativas do nosso coração, nossas dúvidas, nossos anseios, nossos temores, nossas alegrias. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos estudando a esperança o ano todo, né? Demos ênfase ao Antigo Testamento durante o primeiro semestre e agora no segundo semestre estudamos o Novo Testamento e nessas últimas aulas estamos estudando alguns tópicos da nossa esperança. Então é como se nós estivéssemos fazendo a seguinte pergunta: nós temos esperança. Esperança em quê? Né? Porque esperança é aquela abertura de ir para o futuro sem medo, né? Temos uma memória de Cristo, temos um Cristo revelado na história, na nossa vida pessoal, né? E por esta revelação vamos para o amanhã, vamos para o futuro sem medo, né? De peito aberto, como diz aquele cântico, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã que ainda não existe, mas Cristo está lá. E porque Ele está lá, nós vamos para Ele com esperança. Mas se nós disséssemos em que consiste exatamente essa nossa esperança, ou para usar o texto de Pedro, né? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vós. Porque a nossa esperança não é uma esperança apenas emocional, não é uma esperança otimista, né? É uma esperança concreta, ela tem conteúdo. Senão nós seríamos meramente pessoas positivas, que não tem nenhum problema ser positivo, né? Porém, é positivo por tua conta e risco. É mero otimismo, né? Nós estamos falando de uma esperança que tem substância, né? E, com base naquele pastor Juan Stan, decidimos elencar 4 temas, né? Então já estudamos um tema, estamos estudando o segundo. O que esperamos? Esperamos o nosso Senhor. Não sabemos tudo sobre Ele, não sabemos tudo sobre Sua vinda, mas o esperamos. Por que o esperamos? Porque Ele prometeu vir e nos deu provas suficientes para que, em face do desespero da vida, pudéssemos então confiar nesse encontro do Senhor. Não sabemos tudo sobre Ele, não sabemos tudo sobre Sua vinda, mas temos elementos suficientes para aguardar o encontro do Senhor. Esperamos isso. O mundo ao nosso redor não espera, nós esperamos. E podemos dar as razões desta esperança, né? Esse próprio versículo de Pedro, ao dizer dar razão da esperança que há em vós, dá a entender que a esperança que há em nós demandaria perguntas, né? Por ser excepcional, né? Não seria nada estranho
que as pessoas olhassem para a tua cara e dissessem: você espera Jesus ainda? Pleno século XXI? Esperamos. Somos portadores de uma esperança milenar e teimamos em esperar. Como disse Zacarias, né? Somos prisioneiros da esperança. A esperança agarrou o nosso coração, né? E nós não podemos mais sequer pensar a vida sem esta esperança. A segunda lição, aliás, o segundo tema que estamos estudando como cerne da nossa esperança é a ressurreição. Outra doutrina absurda em relação à religião do mundo, de todo o mundo, de todo o tempo. Aliás, eu falei aqui na aula passada, né, há 2 domingos atrás, porque não tivemos aula no domingo passado, falei que o cristianismo é a única fé do mundo que fala em ressurreição. Devo aqui fazer um pequeno reparo, né? As outras religiões monoteístas, judaísmo e islamismo, também falam em ressurreição. Não é estranho, né? Nós herdamos uma fé dos judeus. Os judeus falam muito pouco em ressurreição, mas falam, né? Eles não creem na ressurreição de Cristo. Porém, Daniel falou na ressurreição. Então, eles agora creem na ressurreição. Nós cremos na ressurreição, obviamente, porque o nosso Senhor ressuscitou e a sua ressurreição é um pilar central da nossa fé. Os islâmicos também, os muçulmanos também creem num tipo de ressurreição, porque de certa forma são herdeiros, né, da fé judaica e cristã, né? O islamismo é uma mescla, né, de tradições pré-islâmicas, de judaísmo e de cristianismo. Então, a rigor, não posso dizer que eles não falem em ressurreição, né? Estou falando isso apenas porque eu enfatizei na aula passada que a fé cristã é a única que fala da ressurreição. Na verdade, nós estamos acompanhados de judeus e islâmicos, né? Embora na fé cristã a ressurreição ocupe o lugar central, porque nosso Senhor ressuscitou, né? Então nós temos um primeiro de nós que ressuscitou, né? O judaísmo pode falar de ressurreição, mas eles não têm nada concreto na história, né? Ninguém ressuscitado. O Islã também, né? Por mais que eles digam que Allah subiu para o céu num cavalo, etc., né? Isso fica no campo do mito, né? Porque efetivamente não é um dado histórico, né? Nós temos a ressurreição não como um mito, né? Se nós olharmos no capítulo 15 de Coríntios, que é o tema fundamental da ressurreição, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 3, né? Capítulo 15, versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, versículo 5: e apareceu a Pedro, Cefas, né, Pedro, e depois aos 12. Depois disto foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Paulo está escrevendo aqui cerca de 20 e tantos anos depois da ressurreição de Jesus, né? Então, Cristo apareceu ressuscitado a mais de 500 irmãos, dos quais muitos estão aí, né? É fulano, o fulano já morreu, mas o filho dele está aí, quer dizer, é um dado provável, né? Provado. Depois versículo 7, depois foi visto por Tiago, esse Tiago certamente o seu próprio irmão, aquele que escreveu a epístola, né? Chamado meio-irmão de Jesus, porque é por parte de mãe, né? Era um irmão de carne, né, e sangue. E depois por todos os apóstolos, mais tarde por todos os apóstolos. Ele já tinha falado dos 12, agora falou de apóstolos. Pode ser que tenha aqui alguém mais envolvido, porque o nome apóstolo no Novo Testamento é um pouco mais elástico do que apenas os 12, né?
E no versículo 8 ele fala: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno, etc, etc, etc. Então Paulo aqui apresenta para nós a ressurreição como um dado histórico e concreto, né? Mesmo quem, veja, a ressurreição ainda é um dado de fé, evidentemente, né? Nós não vimos a Cristo, como Tomé, não vimos a Cristo, né? E Jesus ali falou: bem-aventurado aquele que não viu e crê. O apóstolo Pedro disse a mesma coisa: a qual não tendo visto, vocês amam, né? Então, não vimos a Cristo, evidentemente. Temos fé na ressurreição por causa do testemunho das Escrituras, o testemunho histórico registrado nas Escrituras e o testemunho do Espírito Santo no nosso coração, que afirma em nós, né, o poder da ressurreição. A vida eterna que temos agora é já o poder da ressurreição, né, como uma semente plantada em nós, a semente da vida eterna, né? Mesmo quem, vou fazer aqui um contraponto, né? Mesmo quem não crê na ressurreição, por exemplo, quem estuda a história da igreja, qualquer cientista da religião, que pensa a religião como um mito, né? Como apenas uma crença ingênua dos judeus, tem aí um problema, né? O problema de explicar a explosão do cristianismo. Então veja, você tem aqui, digamos, a pessoa de Jesus, né? Pode dizer o que quiser dele, mas ele é um personagem histórico. É muito difícil provar que Jesus nunca existiu, né? É mais fácil crer que houve um homem, Jesus, chamado Jesus histórico. Chamado não, né? Conhecido como Jesus histórico, né? Que não é o Jesus da Bíblia, mas o homem que existiu, independente da Bíblia, né? Sabemos que ele morreu, tem aqui o seu túmulo, né? Então está ali, né? Se nós não crermos na ressurreição, nós temos aqui um problema, né? Porque a partir de um dado momento, o cristianismo, a igreja, vou colocar aqui, explode, né? Explode contra o judaísmo, explode contra o Império Romano e simplesmente alastra com um poder avassalador, né? De modo que Jesus morto aqui no ano 30, né? 30 anos depois, né? No ano 60, né? O cristianismo é uma fé que graçou, né, todo o Império Romano, minou as bases de um império que já tinha cerca de 700 anos, né? A fundação de Roma é de 700 e bolinha antes de Cristo. Então, assim, se tem aí um problema, né? Para nós, claro, para nós cristãos e teólogos, né, a ressurreição é a resposta para este fenômeno, né? Quem não aceita a ressurreição tem um problema para resolver, né? Se você comparar o cristianismo com qualquer outra religião, você vai ver que o progresso delas é milenar, né? É cultural, é étnico, né? É fundado em mito, mas é uma coisa muito lenta, né? Muito gradativa, né? Qualquer outra religião do mundo é algo assim milenar. O cristianismo simplesmente explode, né? E explode num lugar onde não deveria ter explodido, que é no meio judeu, né? Crer num Deus encarnado que morreu na cruz é, como disse Paulo em 1 Coríntios, um escândalo e uma loucura. E mesmo assim, o cristianismo arrasou, né, com o mundo do seu tempo, tanto no judaísmo, como no mundo grego, como no mundo romano, né? Estou dizendo esse argumento apenas para mostrar que a ressurreição tem seu lugar na história, né? E que para nós cristãos é o centro da nossa fé. Cristo Jesus, homem, morto, sepultado, ressuscitado. Credo dos apóstolos, né? Creio em Jesus Cristo, né? Filho de Deus, né? Foi morto, crucificado, né? Desceu ao Hades,
e ressuscitou. Né? Isso é central na nossa fé. Né? O mais antigo resumo da fé cristã professa a fé num Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. Esta doutrina da ressurreição que nós estudamos na aula passada, baseado especialmente em 1 Coríntios 15, né, falando sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição, né? Primeiro falamos sobre o corpo de Cristo, Cristo ressuscitado em carne e ossos. Toquem em mim e vejam que eu não sou um fantasma, né? Tocar em Jesus não é atravessar a mão e sair do outro lado, né? Como se fosse um fantasma, né? É tocar nele, né? Falar Jesus, né? Tomé, quando tocou nele, se prostrou, né? Se prostrou imediatamente, porque disse: Tu és o Cristo, né? Meu Senhor e meu Deus, ele disse, né? E já disse aqui agora há pouco, porque viste, creste, né? Porque você viu, você creu, né? Então, era o próprio Senhor, né? E com este corpo, então, glorificado e tratado em 1 Coríntios como o primeiro de nós, primícias dos que dormem no Senhor, né? E 1 Coríntios 15, então, fala do nosso corpo, um corpo mortal, fraco, perecível, porém habitado pela semente da vida, né? Essa semente que está plantada em nós, que já está em ação em nós, nos regenerando ou nos santificando, melhor dizendo, né? Nos transformando à imagem de Cristo, até o dia em que formos chamados, seja lá como quer que isso se dê, né? Que o nosso corpo será ressuscitado. Eliseu, um outro dado também seria o fato de que todas essas testemunhas morreram martirizadas e confirmando a ressurreição, né? Perfeito. Porque poderia afirmar Sim. a ressurreição, mas em um momento de luta pela vida ali, poderia negar, e não negaram, né? Exatamente. Bem lembrado, esse é um outro dado que, digamos assim, um outro elemento, né, que nós podemos trazer para a doutrina da ressurreição, no sentido de que, se fosse uma conspiração dos 12, né, nosso Senhor se deu mal, né? Vamos esconder o corpo, né, e dizer a todos que ele ressuscitou, né? Isso seria uma paranoia única na história da humanidade, né? Seria um negócio muito difícil, porque eles pagaram com a vida, né? Eu traduzi um livro daquele Chuck Colson, que foi um dos homens do Watergate, e ele participou de uma conspiração, de uma mentira, que acabou dando na renúncia de Richard Nixon, né? E ali ele falou: cara, não tem por onde, não tem por onde. Na hora que o fogo pega, que aperta, você entrega o jogo, não tem por onde. Então ele escreveu um livro chamado O que Significa Amar a Deus, né, em que ele trata dessa questão, né? Não tem por onde. Ninguém dá a vida por uma mentira sabendo que é uma mentira. Pode dar a vida por uma mentira crendo que ela é verdadeira, né? Milhões de pessoas no mundo morrendo por coisas estúpidas, né? Mas acredita ser verdade, né? Agora, por uma conspiração, seria um caso assim de paranoia inexplicável, né? Seria muito difícil. Estou me lembrando aqui agora daquele filme O Corpo, com Antônio Bandeira. Quem que é bom de cinema aí? É isso? Antônio Bandeira? O filme O Corpo. Lembram da tese desse filme? Que foi achado supostamente um túmulo, né, com o esquife lá, com os restos mortais do Cristo, né? E então investigadores do Vaticano vão ao local investigar, e ali o filme mostra o desespero, né, de pessoas que aventam a possibilidade de tudo isso ser construído em cima de uma fraude, né? Inclusive tem um padre que se suicida, né? Desesperado, ele não suporta a possibilidade de sequer questionar a ressurreição de Jesus e a possibilidade de encontrar um corpo
de Jesus leva-o ao desespero. Então é um filme interessante que mostra o drama, né, que Paulo está debatendo aqui em 1 Coríntios 15, dizendo: olha, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, vamos brincar de outra coisa, né? Isso aqui que nós fazemos não tem o menor sentido se Cristo não ressuscitou, né? Bom, sim. Existem críticos que acreditam apenas no Jesus histórico e que alegam que isso pode ter sido empolgação. Claro. Mas como é que eles explicam esse crescimento? Que é só fé? Ingenuidade, mitologia. Eu disse que Jesus histórico, né? Não quero entrar muito nesse tema, porque durante séculos, né? Durante séculos se tentou achar o Jesus fora da Bíblia, o homem Jesus, o homem fora do Evangelho. Os evangelhos considerados um testemunho de fé, né? E a fé diz qualquer coisa, né? A fé acredita, etc, etc. Então isso aqui não é válido. Então se tentou achar o Jesus com CPF, né? Do Império Romano, né? E essa pesquisa fracassou completamente. A teologia liberal vai por esse caminho, né? Vai porque... Uma negativa da ressurreição. Sim. Fica com... Sim, a ressurreição como uma coragem, né? Uma coragem que veio, né? Acreditar em Cristo, libertador, Cristo que enfrentou o Império Romano, como um mártir, né? Como um Tiradentes, como um mártir qualquer que se torna inspiração para você. Então, nesse sentido, Cristo ressuscitou na fé dos discípulos, né? Infelizmente para eles, e felizmente para nós, né? O Evangelho trata a questão da ressurreição com grande surpresa, assim, os discípulos não foram nada ingênuos na questão da ressurreição, eles duvidaram abertamente da ressurreição, né? A gente lê ali Mateus 28 da grande comissão, né? Depois leia lá, antes de falar ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que você tem? Alguns chegaram e adoraram, outros porém se mantiveram à distância e duvidaram e não creram nele. Pessoas iguais a nós, né? Alguns se chegariam e diriam, é o Senhor. Outros diriam, não, eu acho que tem coisa errada aí, né? Quer falar comigo? Ok. Gente, essa semana que passou o dia do professor, o reconhecimento, né, pelo trabalho que ele faz, a dedicação, né? Eu gostaria que todo aluno estivesse intercedendo também pela vida dele, assim, né? Como um reconhecimento pela dedicação que ele tem, de estar aqui todos os domingos. Pai amado, Pai bendito, nós queremos, ó Pai, reconhecer, ó Pai, a tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecer o Deus de amor, o Deus de presença, o Deus que realmente, o Deus nos acolhe, nos ama, cada dia, Senhor. E nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida do irmão Eliseu, que tem se disposto, ó Deus, a todo domingo, ele com sua esposa, aqui, ó Deus, para estar, ó Deus, ministrando os nossos corações conforme o Senhor tem colocado na vida dele, tem o capacitado a cada dia. Reconhecemos que ele tem acrescentado muitas coisas na nossa vida, Senhor amado, e sabemos que ele tem, ó Deus, se dedicado a isso, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo compromisso que ele tem primeiramente contigo, e com isso, ó Deus, nós estamos abençoados, ó Deus. Pedimos a Deus que o Senhor esteja, Pai, renovando a sua fé cada dia, fortalecendo, dando saúde, Senhor, tanto a ele quanto a toda a sua família. Sustenta teu servo, Senhor amado, sobre as suas necessidades, ó Deus, que nós sabemos que o Senhor tem atendido. E nós, ó Pai, simplesmente agradecemos pela vida dele, de sua esposa e também de seu filho, ó Deus. Nós queremos mais uma vez, ó Deus, colocar ele na tua presença e que o Senhor possa estar com ele a cada dia, Deus. Amém. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, obrigado. Deixa eu guardar aqui para o lanchinho. Sobremesa. Sobremesa.
Obrigado pela consideração. Bom, já que nós estávamos no corpo de Jesus, né? Diga. Essa concepção da ressurreição pelo povo da época, ela teve não sei se foi muito positivo ou não, a ressurreição de Lázaro. Né? Depois ele morreu. E que tipo de ressurreição eles deveriam esperar? A ressurreição de Jesus é única. Né? A ressurreição de Jesus, até coloquei um tópico aqui mais para frente, que o Boa Stan coloca, mudou completamente a história da morte. Né? A morte tem uma história com a humanidade. Né? A Bíblia diz, pelo pecado, por um homem entrou a morte no mundo. E a morte tem uma história com a humanidade. Né? Veja, nós podemos falar de ressuscitação, né? Ressurreição, né? De pessoas que ressuscitam para a mesma vida. Lázaro, né? Filha de Jairo, o filho da viúva, né? Até o Antigo Testamento, né? A viúva de Sarepta, o filho da Sulamita, etc. Ressuscitações para a mesma vida, voltar à mesma vida, né? A mesma escravidão, como o Hebreus vai dizer, à morte, ao medo da morte. Né? Viver, na verdade, o medo da morte tinge toda a nossa vida. Né? O medo da morte, o lutar contra a morte, tinge toda a nossa vida. Né? Toda a nossa vida, desde o nascimento, é uma batalha por viver. Né? E uma batalha perdida. Né? Jesus, perdida. Né? Sabedoria popular. Né? A única certeza que se tem é a morte. Para morrer basta estar vivo. Como estamos vivos, né? Todos nós estamos. Estamos na Porque 80 anos vencendo a morte. A ressurreição de Jesus é o mesmo Jesus, porém para uma vida na qual ser humano algum entrou. Por isso ele é chamado o primeiro de nós. Primícias. E a partir da ressurreição não é chamado unigênito, mas primogênito, o primeiro nascido, né? O cabeça de uma nova raça. Né? 1 Coríntios 15 fala que Adão é o pai da raça humana. E Jesus, o pai de uma nova raça, de uma nova humanidade, de uma nova vida. Né? Que ainda está nesse estado, digamos, não revelado. Né? Romanos 8, a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Né? 1 João, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou. Né? Na fé esperamos. Na fé semeamos o nosso corpo na morte. Na fé entregamos os nossos irmãos, né, que dormem no Senhor. Na fé. Morrem como quaisquer outros. Atestado de óbito, né, com as mesmas causa-mortes, iguais quaisquer outros. Porém, são semeados no Senhor. Já foram batizados no Senhor, ou seja, já entraram na vida do Senhor, e nesta vida do Senhor são depositados na morte, até que a voz do Senhor os chame de volta. É isso que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Né? Vem aí o dia em que aqueles que dormirem no pó da terra, né? João 5, ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão, né? Virão de volta à vida. O que eu quero tratar hoje, assim, mais especificamente com vocês, é a resposta, né? O significado teológico desta ressurreição e o significado para a nossa missão. Porque o Boa Stan faz esse roteiro, né? Primeiro ele trata da questão, depois ele pergunta, o que isso significa para a minha vida, né? E o que isso significa para a nossa missão, né? O significado para a vida, que eu coloquei aqui como significado teológico, ele coloca a ressurreição de Jesus como a suprema resposta ao problema humano. O maior problema humano é a morte.
é a morte que liquida com tudo, né? Pode correr, viver, estudar, enriquecer, ganhar, fazer o que quiser. Pode ser idolatrado como Elvis Presley. Mas resta dele apenas a memória, né? Toda a sua glória é vã. A Bíblia diz isso, né? Toda a carne é como a erva, toda a glória humana como flor da erva. Cai, né, a erva, murcha a sua flor e pronto, né? Todo o nosso drama é a morte, né? Porque você pode alcançar o maior significado da vida, porém, tudo isso caminha para nada. E o máximo que alguns de nós alcançarão é uma boa memória na vida dos seus descendentes, né? A maioria de nós será anônimo, morrerá como anônimo, né? E se perderá na árvore genealógica da família, né? Um outro drama que ele coloca é a questão da morte do mundo. Porque ele diz, mais cedo ou mais tarde a estrela do nosso sistema vai se apagar. E nós morreremos primeiramente queimados, né? E quem sobreviver, congelados. Porque esse sistema caminha, toda estrela morre, né? Antes de morrer, ela libera os seus gases de modo a se tornar uma bola de fogo, ela expande, parece, né, o seu calor, queimaria tudo que tem ao seu redor, né? E depois então apagaria lentamente, né, até esfriar completamente isso que nós chamamos de vida, de existência. Então, o que aguarda a humanidade? A morte pessoal, a morte do seu ser, e a morte do universo, né? Neste drama, que não tem como escapar, né, ele diz então que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo abre a única janela de esperança para a humanidade. A única, né? O que espera o nosso destino, o que nos aguarda, não é o fim, não é o não é o nada. É a plenitude da vida, né? Aliás, é tão vida que esta vida é que é chamada morte, porque está debaixo do domínio da morte, né? Jesus fala, quem crê em mim passou da morte, isso que tu chamas vida, essa vidinha aí, ele chama morte. Passou da morte para a vida, né? A vida das eras, a vida eterna. E com respeito à morte do universo, ele fala em novos céus e nova terra. Quer dizer, o fim do nosso planeta não é virar uma crosta de gelo sem vida como os demais planetas do universo. Ele fala em novos céus e nova terra. Isso para mostrar, irmãos, a grandeza e a excelência da esperança de Cristo. Com base nesta mudança do nosso fim, né? Se nós colocarmos aqui que todo ser humano caminha para o fim, para o nada, a ressurreição de Jesus atravessa esse fim e nos coloca num novo começo, né? Eis que faço novas todas as coisas, né? Aquele mesmo que disse haja, dirá no futuro da história, Apocalipse capítulo 21, 22, né? Eis que faço novas todas as coisas, né? Então, nesse sentido, não caminhamos para o fim, mas caminhamos para o recomeço, né? Para uma vida da vida, né? Uma vida que vive, uma vida que não pensa o seu fim como tragédia, né? Mas vive e vive, e vive e vive, sobre a qual não incide os efeitos do tempo, o desgaste do tempo, né? Não incide, porém vive e vive e vive, né? Os críticos dessa nossa fé dizem o seguinte, né? Que coisa horrorosa seria viver para sempre, né? Que coisa terrível deve ser viver sem noção do tempo, ou pensar numa vida que não corre riscos, né?
Porque o que dá sabor à nossa vida é esta questão de aproveitar as oportunidades, né? De ter seus momentos únicos. O que seria da vida se você puder pular de cabeça, entrar no fogo, na água, etc., fazer o que quiser e nada terá sabor, né? Uma outra coisa que se diz é: o que dá sabor à vida é a corrida contra o tempo. Eu tenho que fazer algo hoje, amanhã não sei, eu preciso, né? 1000 lugares que eu preciso conhecer antes de morrer, 1000 livros que eu preciso ler antes de morrer, 1000 comidas, né? Que estressa a gente, pensa, meu Deus, né? Quantas 1000 coisas eu tenho que fazer antes de morrer, né? Deixa eu morrer em paz. Mas veja, se você tem nenhuma perspectiva de tempo, você pensa, eu vou daqui 5 bilhões de anos, não preciso ir, não preciso fazer, posso ficar sentado aqui, como aquele filme do Wall-E, né? Posso ficar sentado na poltrona, porque se eu fizer agora, ou daqui 10 bilhões de anos, nada. Entende? Então, assim, na verdade, a nossa mente não consegue sequer pensar o que é a vida da vida, né? E aquilo que é considerado na nossa teologia como nosso grande inimigo é considerado agora na vida existencialista, na vida não religiosa, materialista, como, na verdade, é o que dá sabor, né? E você deveria conformar-se com isso, deveria aceitar a sua realidade. Para aqueles que ainda choram e temem e lamentam o fim da vida, como disse Saramago parece que disse isso, né? Tenho tanta dó de morrer, né? O mundo é tão lindo, tenho tanta dó de morrer, né? Para quem ainda lamenta o drama da morte, Jesus Cristo é o único de entre nós, porque se tornou um de nós, a abrir de novo a porta do paraíso, que lá em Gênesis 3 está lacrada, né? E lá é dito expressamente isso, né? O homem se tornou como um de nós, para que não lance mão da árvore da vida e coma e vive eternamente, como mal, como pecador, né? Ele fechou o acesso, né? Lá no Apocalipse, no meio da cidade, a árvore da vida está lá, né? Aberta aos homens, aberta. Eles comerão dela e terão acesso à plenitude da vida. E ao contrário do que dizem os críticos, que seria uma vida sem graça, esta é que seria a vida, né? Lá não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá pecado, não haverá nada que atente contra a vida, né? E ao contrário do que pensamos, né, na eternidade como sendo um traço sem fim, né, nós podemos pensar que aí sim estaremos na plenitude da vida, né? Aí sim estaremos vivendo na presença de Deus, que é a vida, né? E como poderia haver monotonia na face de Deus, né? Como poderia haver enfado, né, na face do Senhor, né? Então essas são as perspectivas da ressurreição como resposta ao drama humano. Tem um texto de Hebreus 2 que fala bem sobre isso. Hebreus 2, quando fala que Cristo se tornou o autor da nossa salvação. Hebreus 2,14, falando de Jesus aqui, né? Ele se tornou o autor da nossa salvação, ele agora nos chama irmãos, ele se tornou o nosso irmão, né? Versículo 14 fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós, né, os seres humanos, destes também, da carne e do sangue, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse é um texto dramático, né?
por causa da morte de Jesus, destruiu aquele que detém o poder da morte, a saber, o diabo. Diabo significa o adversário, aquele que se põe contra a vida, aquele que vem para roubar, matar e destruir, né? Eu vim, porém, para que tenham vida e vida plena, vida em riqueza, em fartura. E por sua morte livrou a nós, que pelo pavor da morte, isso que os críticos chamam de sabor da vida, né? Viver com alta adrenalina, viver hoje, porque amanhã não sei, viver, né? Esse pavor da morte nos submetia à escravidão por toda a vida. Essa é a esperança. Livres da morte, livres do pavor da morte, né? Livres para olhar para o futuro da humanidade, não pela perspectiva do fim, do não, do nada, mas pela perspectiva do sim, da vida, tá? Aqueles a quem Deus disse: venham benditos, tá? Venham benditos de meu Pai. Estou pensando aqui, que autoridade tem essas pessoas que só conhecem as coisas terrenas, nem provaram do novo nascimento, não provaram nada do que é eterno, só do que é desse terreno. Que autoridade eles têm de falar sobre a eternidade se nós mesmos que provamos não conseguimos acessar as qualidades, as características da eternidade? Não conseguimos nem pensar em termos de eternidade. É uma arrogância, né? Na verdade. Sim. É uma arrogância falar sobre o que não entende, né? Definir a realidade da vida a partir dessa caixa aqui, né? Essa caixa aqui. A partir daqui, de dentro de mim, né? Desse meu olhar curto, definir a vida, definir os mistérios da vida, né? Falar sobre o que não entende, né? É uma arrogância. É também um cansaço das opções religiosas, porque no final das contas restam poucas opções, né? Se nós olharmos o mercado das religiões, as opções disponíveis para o ser humano, não resta muita alternativa, né? Ou você entra num ciclo de reencarnações indefinidamente, nunca sabendo onde vai dar, né? Ou se você escapar desse ciclo de encarnações e reencarnações, você será integrado ao nada. Não tem muita opção. Os seres humanos não conseguem pensar esse tema, né? Que é uma prova do nosso inconformismo com o fim, né? Porque embora sejamos mortais, tenhamos aí uma expectativa de vida, né, delimitada pelo IBGE, nenhum de nós pensa o seu fim. Mesmo que pense na morte, pensa em você na morte. Algum tipo de eu está aí no nosso consciente. Ninguém pode pensar numa coisa que apaga e se torna nada. Isso não cabe na nossa mente, não entra, né? Então, de certa forma, a nossa própria vida clama por vida. Ela não consegue sequer pensar a realidade. Não consegue pensar a realidade. Não consegue transpor os limites do tempo, do espaço e da nossa experiência, né? Então, falar sobre o após com essa nossa caixa aqui, ou seja, a partir da nossa massa cinzenta, é uma arrogância. Então, a questão da autoridade é uma questão central para a gente lidar com esses temas. Nós só podemos falar em ressurreição porque há uma fonte autorizada. Essa é uma pergunta que eu faço para os espíritas. Qual é a confiabilidade da fonte? Nem Allan Kardec sabia. Nem Allan Kardec podia saber se os espíritos que estavam falando eram confiáveis. Então, tem um problema de fonte, um problema de autoridade profundo no espiritismo. Você é obrigado a confiar porque é o que está sendo dito. Mas quem pode comprovar isso? Os espíritos.
Mas qual é a autoridade deles? Que elementos eles te dão para serem críveis? Neste sentido, o cristianismo tem uma fonte autorizada. Jesus Cristo, histórico, encarnado, no tempo, no espaço, no império de César, sendo governador Herodes, na Palestina, etc., né? Visto, vivido, crucificado e testemunhado por centenas de testemunhas oculares. Ora, em termos de história, essas são as provas possíveis. Não adianta pedir prova científica da ressurreição. Prova científica se pede de ameba, né? Agora, de história, pensa bem, de história, do impeachment, da guerra, de qualquer coisa. Como é que se prova? Documento e testemunho. Ponto. Essas são as provas. Isso o cristianismo tem. Documentos e testemunhos. Pode refutar os documentos, no caso os evangelhos e as epístolas. Pode refutar os testemunhos. Tudo bem, é um direito que você tem, né? Mas nós estamos calcados em provas documentais e em provas testemunhais, né? E além disso, né, como graça do Senhor, o Espírito Santo que alcança dentro de nós esse clamor por vida e ao invés de dizer não, conforme-se com a morte, seu macaco evoluído, né, ele vai dizer, venha filho, para a vida, venha para a vida, né? Quando, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, né, quando esse nosso corpo mortal for revestido de imortalidade e o que é corrupto for revestido do que é glorioso, então, fazer o quê? Nós temos essa chamada por dentro que nos chama para a vida. E nós, como queremos vida, dizemos sim. Essa é a nossa fé. Dizemos sim, vamos para a vida. Queremos a vida. Perguntas, comentários? Flávio José fala sobre a questão histórica de Jesus. Eu não lembro dessa parte. Acho que pouco. É? Eu lembro, assim, alguma coisa. Flávio José não é invocado para falar de Jesus, embora ele tenha vivido esse tempo, né? Não sei, precisamos ver. O testemunho dele, que seria uma outra fonte extra-bíblica, né? Isso, não, quem pesquisa, sim. Quem pesquisa o Jesus histórico tem fontes extra-bíblicas, tem documentos, né? Agora, não adianta querer encontrar provas de um homem tão banal como Jesus. Não adianta, né? Ele não era imperador, ele não era governador, não era centurião. Então, assim, é uma bobagem, né? Querer achar um documento, uma ata do império a respeito de um pobre plebeu, né, nazareno morto na cruz. Quer dizer, no máximo tem um boletim lá de ocorrência policial de um cara que foi preso morto, mas isso... Então, mas quando a gente fala, por exemplo, eu não estou falando de fé, da gente Sim, que sim, crê, sim, né? sim. Porque nós estamos De crendo, documento. não é pela história, Sim. mas pela fé. Porque, pelo que testemunharam e chegou a Sim, nós. fé na história, Isso, né? Ok, isso. tá. Não extra-bíblico. Não só a questão histórica, mas Sim. tem a ressurreição onde entra um componente de fé. Sim. Nesse sentido que eu digo. Mas há pessoas que são céticas, mas elas estão buscando. Uhum. De que forma que elas podem encontrar Uhum. esses registros? Eu quero ver. Ele é cético, ele é meio Uhum. tomezão. Uhum. Eu preciso ver. Uhum. Né? Porque você fez a colocação. Sim. A história fala, nós temos o testemunho que nos foi passado através Sim, dos tempos, sim. né? E que nós cremos nisso. E a história fala. Uhum. Né? Mas de que forma pode ser encontrado na história? Não será Porque- encontrado. não. Né? E Não aí, será. então, aí é a minha pergunta. Quando a gente diz, não, alguém diz, mas como é que você crê? Por fé, os testemunhos, a Uhum. Bíblia diz, não, mas eu não acredito na Bíblia. Aí é difícil. Né? Então, quando a gente Uhum. fala, a história mostra, qual história? Não. A história bíblica? A história, sim. Então, a gente aí- considerar os evangelhos, as fontes do Novo Testamento como autênticas,
Né? Agora, na história extra-bíblica, É isso que eu quero colocar. aí você tem pequenos testemunhos, né? Pequenas atas que falam de um tal Crestus e tal, né? Mas pequenos documentos. Só esclarecer nesse sentido. Agora, a nossa história é bíblica. Sim. Não a história secular que vai mencionar. Mas nós não precisamos fazer essa distinção. Não, eu sei. Né? Nós não precisamos. Nós não precisamos. Agora, se uma pessoa cética, porque o cético é aquele que quer analisar melhor os fatos, né? Se uma pessoa cética rejeita a fonte de autoridade, de pronto, ela já não é mais cética, né? Aí ela já decidiu não saber. Esse é outro ponto, né? Porque a Bíblia tem que ser analisada pelo menos como documento antigo, pelo menos isso, né? E como documento antigo, dizer que ela é apenas um testemunho da fé e a fé crê em qualquer coisa não bate com os fatos, né? Então, ceticismo no sentido de dizer assim, é assim mesmo, aí nós estamos com Tomé, né? Agora, ceticismo que fala assim, não, eu não quero crer, né? Me prova aí por A mais B e tal, esse não quer Eu não estou crer. falando, porque eu penso sempre o seguinte, né? A gente está estudando sobre esperança, a nossa esperança, mas a nossa esperança tem que alcançar os que não têm a esperança. Sim. E de que forma, nessa vivência dessa esperança, nós vamos encontrar pessoas que vão pensar assim. Não estou falando daquele cético que não quer, que você... Agora, o ponto, gente que busca. O ponto nesse caso aqui especificamente, o ponto é o seguinte: toda pessoa carrega uma vida que caminha para o nada. Então esse é o ponto de contato. Toda pessoa não descobriu a fonte da juventude, não descobriu como resolver seu problema pessoal. Ele pode dizer, com a sua carinha serena, de que todos estão morrendo, nós também vamos morrer, isso é normal, não sei o quê. Internamente tem algo que clama por vida, né? Se este clamor por vida não reagir à investigação, então algo muito grave já se instalou, né? Porque nós não estamos falando da ressurreição como um assunto de terceiros, né? Como quem fala, a extinção do mico-leão dourado, tudo bem, se tiver, não tiver, minha vida não vai ser mudada em nada, né? Que ninguém nos ouça, né? Se a floresta amazônica encolher um campo de futebol, a menos, a mais, né? Estou falando lá das árvores da Amazônia, né? Não, agora eu estou carregando a minha própria morte, né? Estou carregando um corpo que está afetado, né? Picado, morrendo. Todos nós carregamos, como Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Todo mundo está carregando a sua morte, né? Isto basta para que eu queira lutar pela vida, né? Então, se mesmo racionalmente eu disser quais são as opções que eu tenho, como eu posso encaminhar minha vida, o Evangelho teria que ser considerado, né? Uma última consideração que eu queria fazer sobre sua fala, eu sei que você não pensa assim, mas só para esclarecer, quando nós dizemos cremos pela fé, não significa que nós fechamos os olhos e nos jogamos nisso, porque 1 Coríntios 15 está dizendo, ressuscitou segundo as Escrituras, apareceu a fulano, fulano e fulano, fulano mora em tal rua, ciclano mora em tal rua, vai lá e fale com eles, né? Não é possível que 1.500 pessoas tenham tido uma mesma paranoia ao mesmo tempo, né? Então nós temos um acervo de testemunhas que nos dão segurança de que algo extraordinário aconteceu de sexta para domingo, né? E a este grande problema aqui que eu citei, a ressurreição se encaixa como uma luva, né? Esses homens viram algo revolucionário, extraordinário, né? E isso explica a grande explosão, né? Tem que ter um poder ali para detonar esta explosão, né? No caso, a ressurreição. Ia falar? Eu ia falar,
pode colocar ali. Sempre Jesus dá testemunho de tudo. Jesus sempre ele sempre tem alguém ali como testemunha, né? Até em Hebreus que você leu, mas na fala do capítulo 12, essa grande nuvem de testemunhos testemunhando acerca de Deus, acerca daquele que viria, da descendência de Davi e tal. Então, quando uma pessoa cética, ela chega a ponto de, como você falou, você vai, se diz, então não acredita na Bíblia. Olha, é um problema teu acreditar. Eu não é, eu já acredito, eu creio. Sim. Então a gente para, pensa e depois a pessoa vem de novo conversar com você. Aí, como é que ela crê? Deus dá fé ao coração da gente, mas crer é como a gente. A questão da Bíblia como fonte de autoridade, né, já que nós entramos nesse tema de autoridade da Bíblia, veja, para quem tem reservas e resistência contra a Bíblia, o acesso tem que ser outro. Tá? Por isso Pedro diz, aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Você é o testemunha. Né? Que razão você tem para carregar seu corpo mortal e rindo de peito aberto para a vida, crendo nesta confiança, né? Que razão você tem? Isso desperta um questionamento, né? Então, você é a prova concreta. Então, antes da Bíblia, tu és a Bíblia, né? Tu és a esperança ambulante. Porque, de fato, colocar este livro na mão de alguém que não o aceita como autoridade requer uma mediação. Qual mediação? Você. Né? Você é que tem que dar as devidas explicações para que a pessoa tenha acesso. Né? Agora, a rejeição da Bíblia, tipo assim, não quero nem analisar, compromete imensamente, né? Como uma pessoa que quer estudar matemática, mas fala, eu não vou lá, não quero saber, eu quero que você me explique aqui agora como é que faz a equação de segundo grau. Né? Mas vem cá, vou te levar no livro que tem a... Não quero. Aí, de fato, se torna uma contradição. Tem alguns autores de livros, né, que se convertem ao se interessar pelo tema, pesquisar, às vezes até querendo combater aquilo. Isso é muito comum. Né? E acabam... Então, a mente dele é mais cética. Eu não acredito, mas investiga para ver. Eu estou falando isso é muito comum. Pessoas que falam assim, vou pegar esse livro e tirar a prova dos 9. Né? E termina absolutamente convencido. Isso é bastante comum. Eu sabia do caso dele. Escreveu Defesa da Fé. Muitos. Né? O próprio C.S. Lewis. Então, é desse sentido, né? Sim. Tem gente que pegou a Bíblia assim para zombar, né? Vou pegar e vou ler. Né? E termina absolutamente convencido. Na história dos Hebreus cita o movimento cristão na época ali, cita o Flávio José. Ele cita o movimento cristão. Legal. Só que muitas pessoas dizem que esse documento foi alterado pelos cristãos. Pode ter sido enxertado, tem uma porque o documento antigo também realmente passou na mão da igreja. É verdade, bem lembrado. Tem um fragmento que ele fala, então, ele fala favoravelmente a Jesus, né? E daí desconfia-se que foi enxertado posteriormente. Mas Você já leu o livro Médico de Homens e de Almas? Não, já ouvi falar bastante, mas não li. Ele é um livro que conta a história de Lucas. Isso. Sim, segundo o autor, a autora é fazer esse relato. Muito, a pesquisa e tal. E ele passa todo o livro, passou na vida dele, mas aparecem os pontos principais do nascimento de Cristo, aí dos acontecimentos, da morte, e depois como ele chega, né? Como você falou, o interesse que ele tem em buscar o que aconteceu. Bem lembrado. Lucas é o nosso representante lá, né? Investiguei acuradamente os detalhes, testemunhas, os fragmentos escritos para te dar um relato por escrito dos fatos que se deram entre nós. Pensando naqueles que não aceitavam o Exatamente. Escreveu para os gregos, né, que somos nós, né? Os céticos. Né? Agora, a cruz e a ressurreição permanecem um escândalo e uma loucura. Né? Porém, como nós somos fundamentalmente interessados no tema, por quê? Porque estamos falando de nós, né? Nós temos aí uma abertura
para a vida. Né? Pode ser que pessoas muito céticas estejam amargas, né? Influenciadas por filosofias muito amargas, que não querem mais ter esperança. Porque nós vivemos um tempo em que ter esperança é considerado alienação. Né? Não há nenhuma razão para ter esperança. Então, você está feliz por quê, ô bobo alegre? Está feliz por quê? Né? Por isso, nós temos que ter uma fé segura. Uma fé segura. Né? Eu já falei, às vezes, para alguém, né? Já leu a Bíblia? Não. Então eu li e creio. E não sou burro. Tá? Não tenho deficiência mental. Então eu li e continuo crendo e continuo estudando. Então, respeite. Né? Vá ler primeiro. Né? Não venha simplesmente com frases prontas de Facebook tentando desbancar a minha fé. Né? Quer dizer, eu sou criança. Bom, oi.